Pois é, moçada, não tá fácil não. Você é capitalista, nem sabe disso. Talvez até se sinta ofendido se eu falar que você é capitalista. Você aprendeu que capitalismo gera pobreza, o que é uma asneira sem tamanho. E provavelmente muita coisa que você aprendeu sobre capitalismo tá errado. Nesse vídeo aqui, a gente vai derrubar todos esses mitos e você vai aprender de verdade por que é errado dizer que o capitalismo gera pobreza, quando na verdade é justamente o contrário disso. Fala aí então, seus capitalistas selvagens, seus filhotes de bolsa de valores, tudo beleza com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Se você não me conhece, te convido a se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo, porque o conteúdo aqui tá brabíssimo, assim como os outros conteúdos que eu postei por aqui. Eu posto conteúdo semanalmente, tudo gratuito e muito informativo para você. Então, dá essa moral aí, dá o like, se inscreve no canal para acompanhar tudo que eu posto por aqui. Mas então, você é daquelas pessoas que acha que o capitalismo gera pobreza? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que é terminantemente, virtualmente, filosoficamente, logicamente, completamente errado dizer que o capitalismo é um gerador de pobreza, quando na verdade ele apenas herdou a pobreza. Primeiro, alguns conceitos básicos aqui. Quando eu falo de capitalismo, o que eu estou definindo por capitalismo? O capitalismo nada mais é do que a relação natural entre as pessoas de produzir riqueza a partir de capital próprio e trocar essas riquezas entre umas e outras. E quando eu falo capital próprio, não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de conhecimento, habilidade, tempo, força de vontade, coragem, tudo isso são formas de capital. Quando eu disponibilizo esse tipo de vídeo para vocês aqui, eu estou disponibilizando o meu capital para produzir esse conteúdo. Eu estou gerando uma certa riqueza, que é um certo conhecimento, que está na minha cabeça, eu estou passando isso para outras pessoas. Mas não necessariamente eu estou gastando dinheiro aqui nesse vídeo. Eu até estou gastando porque tem luz aqui, tem um celular gravando, tem esse microfone. Mas nesse momento o que eu estou gastando principalmente é meu capital humano aqui, meu capital de conhecimento e meu tempo. Então isso é o capitalismo. Um outro conceito importante é que o capitalismo, diferente de socialismo, comunismo e, sei lá, fascismo, ele não é uma ideologia criada, ele é apenas o nome que se deu para a relação natural entre as pessoas. As pessoas produzem meios para melhorar suas vidas desde muito antes de existir civilização. E isso, se você parar para olhar na essência, você vai entender ao longo do vídeo porque isso é o capitalismo. Enquanto o socialismo e o comunismo são ideologias de fato. Pessoas sentaram para escrever no papel e decidir, ó, a cartilha a ser seguida é essa aqui. E o capitalismo não é isso. Uma outra coisa, eu falo que o capitalismo é a produção de riqueza. O que é riqueza? Riqueza é tudo o que a gente utiliza para alcançar algum fim. Eu quero dormir, eu preciso de uma cama. A cama é uma riqueza. Eu quero gravar esse vídeo, eu preciso de luz, microfone, câmera. Meu fim é postar esse conteúdo para vocês. A riqueza é o que eu estou usando para alcançar esse fim, o computador para editar o vídeo depois. A energia elétrica. Vocês querem estudar. A riqueza é o livro. Não necessariamente riqueza é algo sólido. Às vezes a riqueza é algo não palpável. Por exemplo, se você precisa estudar, você precisa de livro, cadeira, mas você também precisa de tempo. O tempo é uma riqueza. Ou seja, uma riqueza são meios para que os indivíduos alcancem os seus fins. Então, por exemplo, se eu tenho material e habilidade, ou seja, se eu tenho vários capitais capazes de fazer uma camisa ou uma cadeira, e eu vou lá com minha habilidade, meu martelo, meu tempo, minha madeira que eu coletei na floresta, eu faço uma cadeira, eu acabei de criar uma riqueza. Se eu tenho um pedaço de terra aqui na minha varanda e eu planto um tomate, um manjericão, eu acabei de criar uma riqueza. Se o meu fim fosse alimentar, aquele tomate passa a ser uma riqueza, porque ele é capaz de me alimentar. E uma das grandes crenças limitantes que faz você acreditar que o capitalismo é um gerador de pobreza é porque você acha que a economia é um jogo de soma zero. Você acha que para alguém ficar rico é porque outra pessoa ficou pobre. É como se o bolo tivesse sempre o mesmo tamanho e fosse sempre tirado uma fatia de um bolo maior para alguém em detrimento de outra pessoa. Mas isso é completamente errado. Porque pegando o meu exemplo da minha produção de cadeiro, de tomates e manjericão, se eu planto um pé de tomate aqui em casa e agora tem mais tomates disponíveis para mim, disponíveis no mundo, mas no caso o tomate é meu, nesse momento existe uma riqueza criada sem que outra riqueza seja tirada de ninguém. Quando surge um pé de tomate aqui em casa com 10 tomates,
Não existe uma magia negra do Harry Potter que tira 10 tomates de outra pessoa. Quando eu costuro uma camisa pra mim, não some uma camisa de outra pessoa. Se eu martelar aqui e fizer 5 cadeiras pra mim, não existe um poder mágico que faz com que outras 5 cadeiras sumam da casa de alguém. Eu apenas criei uma riqueza do nada, eu criei algo que não existia. Uma cadeira é uma riqueza, ela tem um fim de fazer eu descansar. Eu consigo descansar na cadeira. Ela é uma riqueza porque ela consegue fazer com que eu atinja algum fim. E eu criei essa cadeira sem necessariamente ter tomado nada de ninguém. A não ser que eu tenha roubado os materiais de alguém ou roubado a madeira dessa pessoa, o que não é o caso, eu não estou partindo desse princípio, então eu criei uma riqueza do nada. Então a riqueza não é um jogo de soma zero. Se todo mundo está trabalhando todos os dias e produzindo riqueza, provendo mais bens e serviços, que é o que a gente vê acontecer com a humanidade, a quantidade de riqueza disponível para todos é cada vez maior. E é por isso que hoje, como classe média, a gente vive muito melhor do que um rei da Idade Média. Eu me sinto foda. Por mais rico que um rei fosse, ele não tinha capacidade de ter energia elétrica, ar-condicionado se tivesse calor, roupas cheirosas porque não tinha amaciante, sabão em pó, provavelmente era lavado no rio, na água. Mesmo que ele tivesse muito dinheiro, ele tinha que andar de charrete, ele não tinha como andar de cavalo. Se ele quisesse comer frutas frescas, dificilmente teria frutas frescas no mercado, provavelmente já ia estar estragada, amassada. Talvez só tivesse frutas da estação, porque não havia tecnologia disponível naquela época, para que você tivesse durante todo o ano, mais ou menos, uma oferta de frutas e verduras o ano inteiro, sem ser necessariamente frutas da época. E um adendo aqui é que o dinheiro por si só, ele não é riqueza. O dinheiro é papel. Na verdade, o dinheiro ele representa a riqueza porque o dinheiro é uma mercadoria cuja função é ser moeda de troca. Então, se eu faço sapato e tem um cara que faz cadeira, eu posso simplesmente trocar o meu sapato pela cadeira do cara. Eu tenho 10 sapatos, só que eu não preciso de 10 sapatos, e eu vou lá e troco 9 sapatos com as cadeiras do cara. Mas se por acaso eu não estou precisando de cadeira, eu estou precisando de manteiga, mas o cara da manteiga também não precisa de cadeira, ele precisa de sapato, tá meio complicado essa troca acontecer. Então a gente tem um ponto comum que é o dinheiro. É uma outra crença limitante que faz com que as pessoas achem que o capitalismo é um gerador de pobreza, é achar que a riqueza, a existência de riqueza é natural. E que a pobreza é algo criado, quando é exatamente o contrário. A gente vem a um mundo pelado, sem roupa, com fome e chorando. Se a humanidade der reset hoje e começar tudo de novo, a gente está zerado, a gente não tem nem o que comer, não tem fábrica produzindo nada, não tem roupa pra gente, não tem nada. A condição natural do ser humano, da humanidade, é a miséria, é a pobreza. O capitalismo permite que riqueza seja criada. O que acontece é que a riqueza ela é mal distribuída, mas é parte do jogo a ser mal distribuída, porque as pessoas têm capacidades diferentes, tempos diferentes, habilidades diferentes, sortes diferentes, heranças diferentes, o mundo é injusto. Então a riqueza ela vai mais para uns do que para outros, você vê gente mais rica, mais pobre, e você acha que a culpa do cara ser pobre é o cara ser rico. Mas se não fosse o capitalismo, seríamos todos iguais, todos igualmente pobres. Tem uma frase de Thomas Sowell que ele fala: a lei número 1 da economia é a escassez. E a lei número 1 da política é ignorar a primeira lei da economia. So scarcity is the first lesson of economics. Now the first lesson of politics is to forget the first lesson of economics. O capitalismo, ele não criou pobreza, ele herdou a pobreza. A pobreza sempre existiu. Na pré-história éramos muito mais pobres. Na pré-história a gente não tinha casa para morar, não tinha colchão para dormir, passava frio, dormia em caverna, não tinha roupa. O tempo foi passando, o capitalismo começou a criar coisas. Hoje tem muito mais gente com lugar para dormir e roupa para usar do que tinha no passado. Esse é o processo natural de enriquecimento da humanidade que acontece pelo capitalismo, porque a humanidade ela caminha em passos lentos, mas um pobre de hoje, ou um classe média de hoje, vive muito melhor do que um milionário de anos atrás. Tudo vai levando tempo, mas quando você olha por todas as métricas, o mundo hoje é muito mais rico. Não morre por doenças idiotas como era no passado, como teve filho de presidente americano que morreu porque teve uma infecção no pé, que teve uma bolha jogando tênis. Rockefeller, que foi o maior milionário da história da humanidade, o homem mais rico do mundo, corrigido pela inflação, ele não tinha acesso, durante a maior parte da sua vida, à energia elétrica em casa, ou a carros bons, ou a informação, ou a viajar de forma rápida para a Europa. Tudo que torna isso possível é por conta do capitalismo. Olha ao seu redor. Quando você fica doente, quem que produz o remédio que vai te curar? Quem que atende você para diagnosticar a sua doença? Quem que fabrica a vacina que vai te prevenir uma doença? Quem que possibilitou você de assistir esse vídeo agora e ter esse conhecimento gratuito? E não estou falando de mim não, estou falando de quem fez a plataforma YouTube.
Quem fez essa iluminação para melhorar a qualidade do vídeo? Quem faz a programação de YouTube, televisão para você ficar entretido? Quem faz o capacete, o cinto de segurança que salva a sua vida? Olha ao seu redor quem produz e quem provém todos os bens e serviços que tornam sua vida um pouco melhor. O seu seguro-saúde, a sua cama onde você dorme, a educação dos seus filhos. Tudo isso é gente que sai todo dia de casa para trabalhar e produzir. Quando um sapateiro faz 10 sapatos para vender, ele não quer fazer o sapato porque ele tem pena de você andar descalço, não. Ele quer fazer o sapato porque ele quer ficar rico, ele quer que você compre o sapato dele. Só que qual é a consequência indireta disso? É que você agora vai ter um sapato para vestir, mesmo sem saber fazer sapato nenhum. O sapateiro fica rico e você fica mais feliz, porque a definição de comércio é essa. Quando eu compro um sapato de alguém e dou dinheiro, aquele sapato vale mais para mim do que o dinheiro, e o dinheiro vale mais para o sapateiro do que o sapato. E existem duas formas de você gerar riqueza, e o capitalismo é um gerador de riqueza. A primeira forma é produzindo bens e serviços. Eu fazer, como eu disse, uma cadeira para mim, costurar uma camisa, plantar um pé de tomate aqui. E a segunda forma é fazendo trocas voluntárias. Porque, digamos que eu tenho uma habilidade incrível, conhecimento de plantar tomate. Eu faço muito tomate aqui na minha varanda. Só que eu faço tanto tomate que é muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu consigo comer. Então eu vou lá numa feira e vendo os tomates, a parte que sobra. Só que em compensação, eu não sei fazer outro tipo de comida, por exemplo, feijão. Então eu preciso vender meus tomates e comprar feijão. E eu tô sendo egoísta e o cara que vende feijão tá sendo egoísta. Mas ao final dessa troca, estaremos os dois mais ricos. Porque agora eu tenho tomate e feijão, ele tem tomate e feijão. Quando você vai comprar um celular, por exemplo, o celular custa R$1.000, na verdade aquele preço de R$1.000 é uma pergunta para você. A pergunta é o seguinte: você prefere os R$1.000 ou você prefere o celular? E você troca se quiser. Isso é o capitalismo. Você não é obrigado a trocar. Você só vai trocar se você achar que aquele celular por R$1.000 vale mais a pena do que os R$1.000. Porque a empresa já decidiu que para ela os R$1.000 é melhor do que o celular. E provavelmente quando você troca é porque você acha que aquilo gera riqueza para você, porque aquilo tem algum valor para você, ou pelo menos mais valor do que o dinheiro tem. E para o cara te vender aquele celular, a loja te vender aquele celular, ela não vai colocar uma arma em sua cabeça e dizer que você tem que comprar o celular, não. O que ela vai fazer é tentar te convencer de que aquele celular vale a pena pelos R$1.000. Então perceba que aquele celular não existia na face da Terra. Alguém colocou capital privado ali, inteligência, tempo, dinheiro, meio de produção para fazer com que aquele celular fosse feito, fosse criado do nada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu não estou roubando nada de ninguém para esse vídeo existir. Eu estou criando riqueza nesse momento, eu estou passando conhecimento e eu estou fazendo isso do nada. Quando alguém vende um curso online, quando uma faculdade faz um curso para você, tudo que você usa hoje, que são riquezas para você atingir os seus fins, foi criado por alguém do nada. Não necessariamente foi tirado de uma pessoa para que aquela riqueza fosse criada. E como eu disse aqui, né? O capitalismo, que é a geração de riqueza, só é possível se for possível produzir bens e serviços, e só é possível se for possível trocar esses bens e serviços. Se eu puder produzir e não puder trocar, a capacidade de geração de riqueza está limitada. E o contrário também vale. Agora pare e pense um pouco. Quem é que, com regulações, impostos altos, leis absurdas, tolhe a capacidade do empreendedor, do empresário de produzir bens e serviços? O Estado. Ou seja, o Estado ele freia a produção de riqueza. Quem é que com regulações, imposições, taxações, fiscalizações, impostos, etc., torna mais difícil com que a troca voluntária aconteça? O Estado. Então o Estado ele tolhe você tanto na produção de bens e serviços quanto na troca voluntária, fazendo com que menos riqueza seja gerada. A pobreza existe apesar do capitalismo, não por causa do capitalismo. E a riqueza é gerada apesar do Estado, não por causa do Estado. Quando você teria a capacidade de comprar um computador, mas não pode porque metade do preço do computador é um imposto, o Estado dificultou aquela troca voluntária entre você e a loja de computador. Ele dificultou a geração de riqueza, já que a troca voluntária de bens e serviços é uma geração de riqueza. E você pode até argumentar que a desigualdade entre o rico e o pobre aumenta. A desigualdade aumenta, mas não porque o de cá ficou mais rico, o de cá mais pobre. Ela aumenta porque o rico ficou rico mais rápido do que o pobre ficou rico. Mas e daí? Dane-se! O que importa é todo mundo aumentar a sua qualidade geral de vida
E daí que aumentou a desigualdade, o que importa é a gente acabar com a pobreza, a miséria. Eu já falei isso em outro vídeo meu explicando que desigualdade não é um problema. Tá passando o card aqui agora, se você não tem como ver pelo card, depois você vê também, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Ou você vai acreditar na conversa do Estado que o Estado quer acabar com desigualdade, o Estado quer acabar com a pobreza. Como é que o Estado quer acabar com a fome se ele cobra imposto sobre alimento? Como é que o Estado quer aumentar a quantidade de empregos gerados se ele cria leis trabalhistas que dificultam o empregador de empregar alguém? Uma das bases do capitalismo é o respeito à propriedade privada. Quanto menos você respeita a propriedade privada e fica tolhendo a capacidade do proprietário usar o capital dele como ele bem entende, porque aquele é privado, mais você tolhe a capacidade da humanidade, das pessoas gerarem riqueza. Porque você fica tolhendo a capacidade que as pessoas têm de produzir e de trocar. Se tem algo que é a cura da pobreza, é o capitalismo, porque o capitalismo é o que aumenta a quantidade de riqueza disponível no mundo hoje. O capitalismo é muito melhor para um pobre do que para o rico. Para ele, R$1 a mais ou a menos faz muita diferença. Tanto faz se eu pago R$30 de Amazon Prime ou 10. Mas para o pobre, quanto mais barato, melhor. E pense no acesso que todo mundo tem a bens e serviços hoje, a produtos e serviços hoje, comparado com antigamente. Não pense em dinheiro, porque dinheiro é uma métrica errada, já que o governo inflaciona a moeda. Pense quanto tempo a pessoa deveria trabalhar para acumular um salário suficiente para assistir 10 filmes antigamente e hoje, para comprar 10 CDs e hoje com Spotify, para ler 10 livros e hoje com o Amazon Kindle. Quanto tempo de trabalho ia durar para um pobre conseguir fazer uma viagem de avião antigamente e hoje? O pobre de hoje consegue falar no telefone, o pobre de 10 anos atrás não conseguia, o pobre de 100 anos atrás nem tinha, o rico de 100 anos atrás não tinha celular, o pobre de hoje tem, o rico de 100 anos atrás não tinha Uber, táxi, iFood, o pobre de hoje tem. Lembra que meu pai me dizia que quando ele era criança, para ver jogo de Copa do Mundo no interior, tinha que todo mundo da cidade ir para casa de algumas pessoas, porque televisão era artigo de luxo, só algumas pessoas da cidade têm. E eu aposto que os ricos da cidade tinham uma televisão que é muito pior do que a televisão dos pobres da favela hoje. Provavelmente era uma imagem chiada, preto e branco, o áudio ruim, a televisão pequena. Hoje, muito menos pessoas passam fome, mesmo a população mundial tendo crescido muito. Tem uma frase de um livro que chama O Novo Iluminismo. A frase diz o seguinte: em meados do século XIX, eram necessários 25 homens e um dia para colher e debulhar 1 tonelada de grãos. Hoje, um único operador de colheitadeira faz isso em 6 minutos. Ou seja, a capacidade que a gente tem de produzir alimentos hoje é muito maior do que antigamente. E sabe onde isso reflete? Quanto maior a oferta de produtos, isso é um axioma econômico, menor vai ser o preço daquele produto nas prateleiras. Então hoje as pessoas têm acesso à comida muito mais fácil do que antigamente, porque mesmo tendo muito mais pessoas, a gente conseguiu aumentar a produtividade de alimentos numa velocidade muito maior do que a geração de população. E é por isso que os índices de fome nunca foram tão baixos. Esse aqui é um gráfico da quantidade de pessoas que morria por fome em cada década, desde 1860 até a década passada, de 2010 a 2016. E hoje apenas 3 a cada 100 mil pessoas morrem de fome no mundo. Se você olhar o gráfico, a gente está nos menores índices da história. Isso mesmo tendo muito mais pessoas para comer do que antes. Há 5 bilhões de pessoas a mais no mundo do que existia 70 anos atrás. Mesmo a população mundial tendo crescido muito nos últimos anos, os índices de pobreza despencaram. Em 1820, aproximadamente 95% da população mundial vivia em extrema pobreza. Hoje, menos de 10% vive em tais condições. Olha esse gráfico aqui, ó, mostrando ao longo das décadas quantas pessoas viviam na pobreza e quantas não. E olha hoje, mesmo a população mundial tendo crescido muito, a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora do mundo, não vive em condições de pobreza. Isso é fruto do capitalismo. Não use a métrica do dinheiro para medir pobreza ou riqueza. Use a métrica do ter acesso às coisas, ter acesso à riqueza. Porque dinheiro não é riqueza. Riqueza é o que a gente usa para atingir nossos fins, para ter um conforto para a nossa vida, para ter uma qualidade de vida melhor. E não, o capitalismo ele não necessariamente gera desigualdade, ele apenas atenua
a desigualdade que já é pré-existente, porque nós somos pessoas diferentes umas das outras, com desejos diferentes, capacidades diferentes, vontades diferentes, forças de vontade diferentes, disposição maior e menor. Cada um está vivendo sua vida do seu jeito, tem gente que quer mais, tem gente que quer menos. Afinal, se não fôssemos pessoas diferentes, não haveria comércio. Para umas pessoas, algumas coisas são mais importantes do que outras e vice-versa, e é por isso que a troca acontece. Se todo mundo gostasse de tudo com a mesma intensidade, não ia haver troca voluntária, não haveria comércio. Mas a concentração de riqueza na mão das pessoas, que é potencializada pelo capitalismo, isso não é ruim, isso é bom. É isso que permite que grandes projetos saiam do papel, é isso que permite que estradas sejam construídas, escolas sejam construídas, aviões, aeroportos, grandes projetos de logística, grandes projetos de produção de bens e serviços. Se não há concentração de capital na mão de quem produz, também não há produção de riqueza que torna a nossa vida melhor e mais confortável. Mas isso vai ser um assunto para outro vídeo sobre se bilionários deveriam existir ou não deveriam existir. Eu pretendo gravar esse vídeo em breve. Se eu já gravei, ele vai estar passando aqui no card aqui em cima e ou na descrição aqui embaixo do vídeo. Se eu não gravei, se inscreve no canal, toca na sinetinha dos Balangandã, que em breve você vai ser notificado quando eu postar esse vídeo também. Mas voltando ao nosso tema aqui, que eu estava quase saindo pela tangente, e qual é o método que você tem para acabar com a pobreza? Qual é o método que você tem para gerar cada vez mais riqueza? É você entender que o capitalismo é que é o gerador da riqueza. E como é que a gente tem capitalismo? Quando a gente tem mais liberdade econômica, ou seja, quando as pessoas têm mais liberdade para produzir bens e riquezas e para produzir bens e serviços e para fazer trocas voluntárias, que são as duas coisas que geram riqueza. A relação entre liberdade econômica e erradicação da pobreza, ou seja, produção de riqueza, ela é direta. Olha esse gráfico aqui agora na tela, você vai ver que são 4 blocos entre países menos livres e países mais livres. Quanto mais à direita são países mais economicamente livres, e quanto mais à esquerda, os vermelhos, são os menos livres. E você vê que o percentual de população vivendo em extrema pobreza e pobreza moderada é muito menor quanto mais livre economicamente é o país. Simplesmente porque quando o país é mais livre economicamente, as pessoas têm mais acesso à riqueza. Tanto porque existe uma quantidade de produção maior de riqueza e existe uma possibilidade maior de troca voluntária dessas riquezas. E para então finalizar meu argumento de que para gerar mais riqueza a gente precisa de mais capitalismo e para acabar a pobreza a gente precisa de mais capitalismo. Eu espero que você tenha entendido por que o capitalismo não é um gerador de pobreza, na verdade é um gerador de riqueza e ele é a solução do problema da pobreza e não o contrário. Recomendo que você veja outros vídeos meus que estão à margem desse tema também, que é o sobre desigualdade, sobre imposto e o que eu pretendo fazer também sobre se bilionários deveriam existir ou não. Então vou ficando por aqui, vou finalizar esse vídeo agora. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar tudo que eu posto por aqui. Muito obrigado se você ficou até o final. Se você não gostou desse vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com sua crítica @gmail.com ou então deixa seu dislike aí que também gera engajamento. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra, seja um agente de informação e tchau!